Olá, bom dia, bem-vindo aqui no canal, bem-vindo a mais um vídeo. Sente-se, fique confortável e vamos começar a conversar hoje sobre saúde mental. É um assunto super complexo que a gente vai tratar aqui com muito respeito e muito carinho. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre um livro que eu li recentemente, vou fazer como se fosse uma resenha. Então, se vocês me virem olhando para baixo de tempo em tempo, é porque eu anotei alguns tópicos do livro que eu quero abordar com vocês. Antes de eu chegar no livro em si, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre saúde mental e o que as pessoas pensam que saúde mental é. As pessoas pensam que saúde mental é você conseguir ficar lindo e belo em qualquer situação. Embora isso não seja de tudo mentira, acontece que para você ter saúde mental, você precisa educar o seu cérebro. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Saúde mental não é você ser tipo um psicopata que você não sente nada e a vida tá sempre bem. Não é isso. Pessoal, saúde mental é você conseguir tomar boas decisões, mesmo quando o mundo tá caindo, mesmo quando tudo tá cheio de problema. E você consegue ter uma decisão sã, lúcida ali, sem ficar emocionalmente envolvido com aquilo, a ponto de ser tendencioso a fazer alguma coisa que você não deveria fazer. Um outro mito que existe atrás da saúde mental é que as pessoas acham que algumas pessoas têm e outras não têm. E isso não é verdade. A gente desenvolve isso. E uma coisa muito importante para a gente desenvolver isso, que tem que ficar muito claro na nossa cabeça, é que a gente vai passar por problemas na nossa vida sempre. E os problemas, eles não são falhas, eles não são erros, ele não é um glitch da Matrix, não é nada errado acontecendo. Os problemas fazem parte da vida. Então, não importa em que lugar você nasça no mundo, em qual família você nasça no mundo, não interessa a circunstância que você esteja, você pode ser bilionário, dono do mundo inteiro, você vai ter problemas. Ah, mas os problemas são melhores. Não necessariamente. Você pode ter um filho super doente, que dinheiro nenhum no mundo vai curar aquilo. Você pode ficar doente e dinheiro nenhum no mundo vai curar aquilo. Problemas todo mundo tem e os problemas acontecem na nossa vida pra gente crescer. Eu vi... Desculpa. Eu vi um vídeo outro dia, um meme na internet, acho que foi no Instagram, e a garota, estavam entrevistando ela, a garota era russa, e todo mundo sabe que existem alguns povos no mundo que são historicamente conhecidos por terem passado muita dificuldade, muito sufoco e tal. Embora que o Brasil também seja um desses povos, as dificuldades são sempre diferentes. Para quem não sabe, eu estudei antropologia, estudo ainda, e eu sou apaixonada pela antropologia porque ela me explica como que funciona cada cultura, cada povo, historicamente, desde lá de trás. E isso me faz entender tanto mais sobre a vida que eu fiquei viciada em ler sobre isso. Então não por mais que eu adore filosofia também, não é só uma questão de teorias de coisas. Ali é história. Eu tô vendo o que os povos faziam, como que eles reagiam, como que a cabeça das pessoas funcionava. E quando a gente estuda antropologia, a gente fala muito sobre religião também, porque a religião sempre meio que acompanhou os povos e sempre foi uma figura onde que as pessoas delimitaram que tinham um ser maior, alguma coisa de respeito. Então é fácil você encontrar religião, então normalmente essas coisas acabam, os estudos acabam se misturando, ou um acaba levando você para o outro. Contextualizando isso, eu queria falar, então, eu estava falando da entrevista da russa. Da entrevista da russa foi bem legal. Perguntaram para ela o que preparou ela para as dificuldades da vida adulta. E ela respondeu assim: trauma emocional da infância. Pelo amor de Deus, gente, por mais que seja um meme, é exatamente isso. O que te preparou para a sua vida adulta? Todos os seus traumas da sua infância. E fiquem sentados para isso, porque outro dia eu estava vendo uma reportagem, isso não é meme, isso é real. E eles estavam falando sobre as principais faculdades do mundo, Harvard, Yale, essas faculdades grandes, que as pessoas têm que ser super, ultra inteligentes para entrar, que tem tudo aquilo que as pessoas contam como que é difícil de entrar e tal. E eles estavam falando que essas faculdades valorizam os alunos que passaram por problemas, porque isso significa que ele vai ter mais força e mais resiliência e mais vontade de fazer as coisas direito. Então, quanto maior o trauma emocional, quanto maior o perrengue, o problema que a pessoa passou, mais esse tipo de faculdade, esse tipo de instituição pode valorizar o currículo desse aluno. Por que eu falei pode? Porque não é todo mundo? Porque depende. Tem gente que se vitimiza em frente aos problemas e tem gente que tenta até aquele negócio, fica rico, morre tentando. Tem gente que fica tentando a vida inteira. E é essa galera que nunca desiste que eles querem, porque existem trabalhos que mostram que essa galera é a galera que alcança o sucesso. Sucesso de todas as áreas, pessoal. É a galera que não desiste, é a galera que persiste, é a galera que cai e levanta. Vamos ao livro agora? O livro chama Torá for Mental Health. Ele não tem tradução em português e por isso que eu fiz tópicos, porque quem não puder ler, não conseguir ler, vocês vão conseguir entender. O Torá, para quem não sabe, apesar dele ser judaico,
a Torá em si, ele corresponde aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco na literatura cristã. Então, quando eu falo a Torá, vocês automaticamente conectem uma coisa na outra, mas eu vou falar de uma forma geral Bíblia, talvez, que aí fica mais fácil das pessoas poderem saber onde que eu estou tocando. O livro propõe que a Bíblia nada mais é do que um manual de autoajuda escrito há muito tempo atrás. O que eu acho incrível essa teoria, porque significa que há muito tempo atrás, tipo 6.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, 4.000, as pessoas tinham exatamente os mesmos problemas que nós temos hoje. Diferentes esferas, diferentes circunstâncias, mas basicamente os problemas estão aqui. E uma outra coisa também que eles deixam bem claro lá é como que as pessoas passaram por um monte de perrengue e superaram. Então você vai olhar, por exemplo, a história do Egito, quanto tempo as pessoas ficaram no Egito para poder chegar na Terra Prometida. Imagina você no Egito, imagina você no deserto, imagina você naquelas tendas, sem banheiro, sem água, sem comida, sem geladeira. Imagina você ali atravessando com a sua família inteira, naquele monte de areia, para poder chegar num lugar que você não sabe se vai chegar. Imagina as guerras, os sequestros, os estupros e tudo que tinha naquela época. Imagina você naquela situação. Agora você vem e imagina que você na sua vida, aonde que o seu problema é não conseguir pagar os boletos, ou não arrumar um namorado legal, ou alguma coisa. Cara, assim, quando eu escuto esse tipo de diferença, qualquer problema que eu tenho na minha vida fica pequeno, porque de eu pensar em mim no deserto, no calor, com fome, sem banheiro, sem água, sem refrigeração, sem carro, sem nada, andando a pé, por 40 anos. Meu problema, de repente, virou uma azeitona. Simplesmente assim, seja qual for ele. E aí o que acontece? Guardadas as proporções, eu tô falando pra vocês o que eu sinto, eu não sei se vocês chegaram aí nessa mesma conclusão, mas o que o livro leva a gente a pensar é que a ansiedade, o nervosismo, você acha que ninguém lá no deserto não estava ansioso, não estava nervoso, não estava chateado, não estava deprimido, não estava cansado? Você acha que as pessoas estavam ali alegre e contente fazendo festa? Foram 40 anos, sei lá, 40 anos de festa? Anos e anos de festa? Não foi festa. Foi muito difícil. E eles superaram aquilo com um foco, um objetivo claro. Então eu vou aqui pegar os tópicos que eu quero trazer para vocês, porque quem não conseguir ler o livro vai conseguir pegar com o que eu tô querendo dizer, com essa informação que vem aí de anos e anos e anos sobre a nossa saúde mental e como é que a gente pode trazer esse conhecimento milenar para os dias de hoje. Tudo isso, pessoal, é muito alinhado com a sabedoria da Cabala, tá? Porque o Torá também é um dos livros base deles. Então, o que eu tô falando aqui, o que vem dali, vem muito de lá. Eu sei que vocês gostam de ouvir sobre a Cabala, então cá estou. Para quem tem dúvida, Cabala ou Cabalá, se a gente for falar em português é Cabala, se você for falar na outra linguagem é Cabalá, depende muito de qual língua você quer usar, nenhuma das duas é errado necessariamente, tá bom? Mas vamos lá. Então, o nome do livro que eu falei para vocês é Torá para a Saúde Mental, em inglês, traduzindo para o português, né? E o livro ele fala muito sobre dor, sobre culpa, sobre ansiedade, sobre recomeço. Eu fiz com a Pi uma live há uns meses atrás, eu confesso que cronologia não é meu forte, mas tem um tempo, sobre techuvá. Techuvá é a arte da gente poder voltar e reescrever a história e fazer diferente. E no judaísmo isso é uma coisa muito presente. Todo ano tem um feriado, né, específico, em que a gente é chamado para poder fazer isso, para você poder se arrepender de tudo que você fez errado, que você sabe que você fez errado, e se comprometer em fazer diferente. E eu acho esses rituais muito legais, e o livro fala sobre isso. De você ter essas passagens ao longo da sua vida, passagem do seu ano, porque isso ajuda o nosso cérebro a se organizar. Então ele sabe que aquele dia vai chegar e isso traz segurança. Então ajuda a gente a ficar menos inseguro, menos ansioso, porque você sabe que aquele dia vai chegar. E aí naquele dia você pode recomeçar a sua vida de novo. Lógico que não é pra você fazer um monte de merda e esperar chegar naquele dia pra você recomeçar. Não é isso que ele tá dizendo. Tá dizendo o seguinte, merdas acontecem, a gente vai errar, e aí quando a gente errar, a gente sabe que tem a oportunidade de reparar, e aí a gente vai crescer mais depois disso. Então, tem uma parte do livro que ele fala... Então, tem uma abordagem no livro que ele fala que a maioria das pessoas adoece emocionalmente tentando ser forte demais. Cara, isso ressoa comigo a beça, eu tenho certeza que ressoa com um monte de vocês, porque isso faz parte da vida. A gente tenta ser forte e acaba caindo. E aí, o problema é que ele diz que a gente aprende que sentir é fraqueza. E não é. A gente sentir as coisas e conseguir processar aquilo, ao invés de fugir daquilo, negar aquilo, é a forma que você consegue para poder lidar com aquilo e realmente resolver o problema.
E ele entende que a dor humana é o ponto de partida, ou seja, eu já falei isso para vocês em outro vídeo. Quando a gente passa nossos perrengues quando a gente é pequenininho, que eu falei para vocês que os nossos traumas lembram qual que é a nossa missão aqui na vida, é a dor sendo o ponto de partida. Então, se a gente partir do princípio que você vai sofrer, que vai doer, que vai ser difícil, talvez fique um pouco mais fácil. Não sei se vale a pena a gente chegar para uma criança pequenininha e falar o seguinte, olha, a vida vai ser sofrimento à beça, principalmente no início, mas depois melhora. Não sei o quanto que isso, em termos práticos, ajuda. Cada geração, a gente está entrando agora numa outra geração de crianças, até 2039, acho, começou esse ano. Ano passado, acho que 25, e cada geração vem com os problemas diferentes, né, gente? A fábrica vai evoluindo ou não, em alguns aspectos, e a gente percebe as características das gerações. Então, vamos ver o que vai vir aí. Eu não sei o quanto, de verdade, assim, não é minha expertise estudar a educação de criança, mas eu sou uma grande curiosa em termos de fatores de educação de uma forma geral. Mas, assim, a verdade é essa, é a gente não tentar esconder a dor, não tentar colocar a dor como uma coisa ruim e trazer a dor como parte da vida, como uma coisa que você não precisa ter medo. Eu acho que isso é muito legal, porque, tipo, se eu não preciso ter medo da dor, não significa que eu vou procurar a dor, porque a dor dói, então, obviamente, ninguém vai procurar a dor, mas eu não preciso ter medo dela. Então, se ela acontecer, eu vou saber lidar com isso. E uma outra coisa também que eles falam, que eu acho muito legal, é sobre culpa e vergonha. Porque a culpa é meio que eu errei. E a vergonha significa eu sou errado. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, mas é imensa. Então, tipo assim, você errar, todo mundo vai errar, isso faz parte da vida. Agora, você entender que você é errado é completamente desnecessário. Você não precisa, você não é errado, você errou e você não precisa se reduzir ao seu erro. Então, quando você faz isso, quando você reduz ao seu erro, pessoal, você entra num autocastigo. E o Torá, ele não diz em castigo hora nenhuma. Ao contrário do que a gente aprende às vezes no cristianismo, eu fui criada como cristã, hoje vivo o judaísmo, mas por escolha, mas eu fui criada como cristã. Então, no cristianismo a gente tem ideia de céu e inferno, de que a gente é punido, essas coisas. No judaísmo a gente não tem isso. Tudo é lei, retorno e consequência. Então, eu faço uma ação, eu tenho uma consequência em cima da minha ação, e é tudo aqui mesmo, tá, pessoal? Não tem muito nada, não tem inferno. Então, eu consigo ver isso no dia a dia, assim, tipo, quando a gente é legal, como é que a vida devolve pra gente, como a gente não é, como que ela não devolve. E hoje que eu falei pra vocês, a física quântica tá fechando esse gap e mostrando pra gente que é isso mesmo. Então, além de tudo, a física comprova que o que você faz volta. Então, é simples assim. Por isso que eu falei outro dia, no outro vídeo, falei, gente, é uma forma de você botar para as pessoas, que é para elas entenderem limites, é botando consequências. Porque isso o cérebro entende e a memória entra. Então, quando a gente sente vergonha, pessoal, a gente não cresce, a gente se esconde, a gente foge, entendeu? E quando você entende que você não precisa ter vergonha, porque o erro faz parte da vida, você simplesmente repara o erro, porque você quer mais, porque você não quer sentir a dor de novo, e você não tem a sensação de que você precisa fugir ou de que você é inadequado, porque não é o caso. Isso é só uma ilusão que botaram na sua cabeça para você consumir mais ansiolítico. Agora, eles falam aqui, por exemplo, que a Bíblia relata histórias. E é histórias de um povo sobrevivendo com consciência. E o que é isso? É o que eu acabei de falar. Eles atravessaram um monte de coisa. Então, exílio, perseguição, guerra, perda. E ele precisava de uma tradição. Então, eles se apoiavam uns nos outros. Então, tinha a rede de apoio, tinha a comunidade, tinha as tradições, as festas, os momentos que eles se reuniam, que eles valorizavam o sentimento um do outro, o sofrimento um do outro, e que junto eles regeneravam para poder começar de novo. Então ele criava estrutura num mundo caótico, o que é essencial para a nossa saúde mental. Na vida adulta, pessoal, a gente acaba aprendendo, o livro faz a gente pensar que você não precisa de mais força, você precisa de mais verdade. Então você não precisa ser mais forte, você precisa ser mais autêntico, mais você, mais sincero, mais disposto a mudar, ter mais força de vontade e boa vontade. O que é diferente de, eu vou carregar tudo sozinho. Não, não é para carregar tudo sozinho. O que você precisa fazer é o seguinte, beleza, tá difícil, eu posso pedir ajuda, não posso, esse problema é meu, esse problema é do outro. É começar a ponderar, né, em volta do problema. E a ansiedade e o vício de controle, isso eu achei muito legal também. A ansiedade faz você querer pensar em tudo, achando que você vai evitar a dor. Mas, na verdade, o livro traz uma coisa importante. Ele fala que a espiritualidade não te dá controle, ela te traz confiança. Porque a confiança é o seguinte, é o que eu falei aqui outro dia para vocês. Mesmo que tudo der errado, eu posso voltar para mim e eu vou sobreviver, eu vou recomeçar.
Então a confiança não é que vai dar tudo certo, não é que o mundo vai ser legal com você, não é que as pessoas vão te ajudar, não é nada disso. É que mesmo que ninguém me ajude, mesmo que fique minha vida toda cagada, eu vou dar meu jeito, eu vou sobreviver e as coisas vão ficar bem. Isso é confiança. E aí, um outro ponto que eu achei super legal é a reparação como cura. Então ele entende que todo mundo vai errar, que todo mundo erra, que todo mundo tem defeito, todo mundo tá todo cagado mesmo, e você tem a opção de reparar aquilo. E não é fazer um teatro, não é nada disso, não é, meu drama, meu choro, mas como eu sofri, não é nada disso. É você entender, não é sobre punir também não. É você entender, poxa, errei, vacilei, fiz uma coisa que eu não me orgulho, mas eu posso fazer diferente, eu posso mudar, e aí você começa a fazer diferente por uma escolha sua. E é uma ação consciente. E eu acho isso fantástico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu acho que pode ser muito legal de eu falar para vocês. Foi um super resumo, porque olha, a gente já está em alguns minutos de vídeo, e eu tomo o maior cuidado para não me estender muito. Mas o que eu acho muito legal, o que eu achei muito legal, é que ele não romantiza nada. Ele coloca tópicos da Bíblia, tópicos do que acontece, versus o que a gente vive. Tipo, basicamente o que eu te falei do deserto, como que foi difícil para eles passaram por aquilo, como que as pessoas eram frágeis, como que elas tinham conflito interno, como que tinham inveja, como a história de José lá, que os irmãos venderam José para outras pessoas. E como que depois o José virou o braço direito do faraó, e aí ajudou os irmãos, não ficou com raiva, não ficou com picuinha. São várias histórias ali mostrando que a arte imita a vida, a vida imita a arte, que as coisas estão ali e os mesmos problemas que a gente vive sempre aconteceram. Mas muda muito como que a gente lida com eles, como que as pessoas lidavam lá no passado e como que a gente lida hoje. Eu acho que a gente foi ficando mais macio com o tempo. Os nossos problemas foram ficando mais práticos e menos realmente dolorosos. Porque uma coisa que as pessoas falam, assim, por exemplo, que eu acho super interessante, é que as pessoas falam assim, gente que tem problema com comida, por exemplo, adição, né, vício de comida, de comer muito, 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 muito sem parar. Você fala para essa pessoa o seguinte, não, mas eu tenho problema, eu tô doente, eu tenho problema em alguma coisa, e eu não consigo emagrecer, não consigo. E aí quando você pensa, tipo assim, lá no campo de concentração, não tinha ninguém gordo, porque não tinha comida. Então, basicamente, o final das contas, e peso a gente sabe que é matemática, é o que entra versus o que sai. Então, se entrar mais do que sai, obviamente ele vai acumular. Então, quando você pensa desse jeito, você tem uma noção da diferença dos problemas. Como é que eram os problemas que eles tinham lá, o que eles faziam, os problemas que a gente tem aqui hoje, e como eles são diferentes. E como que, às vezes, a gente foi achando soluções práticas para poder lidar com o nosso problema. Então, por exemplo, antigamente não existia controle remoto, você tinha que levantar para trocar o botão da televisão, isso agora, recente. Não tinha banheiro, você tinha que dar um jeito de fazer isso lá do lado de fora, sei lá onde. Então, os problemas eram muito mais complexos do que os problemas que a gente tem hoje. Sem falar nem de saúde, né, pessoal? Que, imagina, não tinha hospital, não tinha antibiótico direito, não tinha nada. As pessoas morriam super jovens porque não tinham estrutura alguma. Hoje a gente tem absolutamente tudo e a gente é muito pouco grato a isso. Na maioria das vezes as pessoas têm isso como, tá aí. É básico, tá aí. Mas e se a gente começasse a agradecer por tudo isso? Todas as vezes que a gente quer alguma coisa, que a gente quer crescer, quer mais dinheiro, quer uma outra profissão, quer um outro namorado, quer alguma coisa. Toda vez que você quer alguma coisa, em vez de você pensar, poxa, olha a quantidade de coisa que eu tenho um banheiro dentro de casa, eu tenho a geladeira. Isso, pessoal, se a gente for comparar com 1000 anos atrás, já é coisa beça. Com 100 anos atrás, já é coisa beça. Então, vamos levar em consideração as coisas que a gente tem aí, porque isso vale a pena. E isso ajuda a gente a entrar numa energia, num mindset de abundância e não de escassez, e isso ajuda a gente com a nossa saúde mental. Eu acho que o gancho disso, assim, o mais forte desse livro, para mim, foi você entender que existe na história da gente uma sabedoria de sobrevivência. A gente sempre tenta sobreviver, a gente sempre tenta fazer o melhor. E às vezes a gente não faz porque a gente não sabe como. Mas eu acho que o primeiro ponto, mesmo que a gente não saiba como, sempre vai ter alguma coisa que a gente não sabe como, é saber que a gente vai dar um jeito, que a gente vai conseguir. Isso acho que é o primeiro passo para qualquer saúde mental ser instalada. E a gente entender que a gente não vem de fábrica com ela, porque o mundo traz a gente cheio de dor. Então, se a gente entender que a dor começa tudo, e é dali que a gente vai regenerar, reciclar e fazer as coisas serem diferentes de acordo com o que você quiser moldar, e que a vida é ação e consequência, pessoal. A gente faz e vai plantar o que a gente está colhendo, vai colher o que a gente está plantando. E é simples assim.
Então, vamos crescer junto hoje? Vamos pensar na saúde mental como alguma coisa, talvez um objetivo, talvez alguma coisa que você queira mais crescer dentro de você, que você queira galgar isso de alguma forma, que você queira instalar, para que você pare de repetir os mesmos erros, para que você pare de ser refém da sua vida e comece a ser o autor. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê aqui amanhã. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love, the trials, your soul's hands were made to